aí, vamos ver, depois dessa recepção calorosa, sobre a Daniela Lima e comentando o caso Dark Horse, falando que o caso está em aberto, sim. Vamos ver. O senador disse que Lula é quem deve se explicar. Aliás, essa primeira agenda aí de Flávio Bolsonaro em São Paulo foi marcada por um protesto. Teve um protesto na zona leste da capital paulista. Tem uma obsessão pela produção de provas contra si que é inacreditável, né? A carta impressa do golpe, impressa dentro do Palácio do Planalto, né? A reunião gravada em que Jair Bolsonaro diz que vai, se precisar, muda até o ministro, troca o diretor da Polícia Federal para não deixar a investigação chegar no filho dele. A pedido dele, a reunião foi gravada. A reunião em que o Heleno fala em virar a mesa, né, na eleição, que se não for agora não faz mais, também gravada a pedido deles. Então, seguindo esse estilo, o Flávio Bolsonaro gravou ele próprio um áudio, enviou não só um, mais de um, para Daniel Vorcaro pedindo dinheiro. Não era pouco dinheiro, era mais de 130 milhões, segundo a informação de um ex-sócio do Vorcaro, 61 milhões foram pagos. Ele adoraria encerrar essa pendenga, até porque a relação ela era tão próxima que ele, quando o Vorcaro sai da cadeia com uma tornozeleira eletrônica, ele se desloca até o apartamento de Daniel Vorcaro para ter uma conversa pessoalmente com Daniel Vorcaro. Ele disse que foi lá para encerrar as relações. Veja, Sarza, em tempos de ghosting, ir pessoalmente encerrar qualquer tipo de relação já é uma demonstração do valor que aquela relação tem, né? Mas o Valdemar da Costa Neto disse em entrevista à Globo News que o Flávio tinha ido lá saber se ia haver o pagamento ou não do resto do dinheiro. Então você veja que não tem página virada, tem muitas questões ainda em aberto. A Polícia Federal está trabalhando em cima desse caso, sim. Qual é o grande problema? Porque não se tem notícia de qualquer medida atrelada a este caso, ao caso de Dark Horse, que está sob a batuta de André Mendonça. Então você tem, de um lado, e aí eu escrevi isso lá atrás, você vai lembrar, amigo. Falei, o caso Dark Horse na mão do André Mendonça vai tirá-lo da vitrine e transformá-lo em vidraça. Ou seja, que até ali ele estava sendo incensado. Quando chega o caso Dark Horse, você tende, não basta ser, né? É preciso parecer honesto. Uhum. Então, de um lado, você tem movimentações muito intensas em cima de um caso de monta muito menor, né? Envolvendo o filho do presidente da República, e do outro, você tem o candidato a presidente da República pedindo dinheiro para um ex-banqueiro que deu uma tunga no sistema público só ao quebrar de 40 bilhões de reais. E é o candidato quem o aciona, é o candidato a presidente da República quem pede o dinheiro, é o candidato a presidente da República quem vai na casa do cara que estava preso em prisão domiciliar. Então, são muitas questões em aberto, muito movimento de um lado, nos casos que envolvem o filho do presidente Lula, nenhum movimento sabido até aqui no caso que envolve o próprio Flávio Bolsonaro. Vamos ver, Dani, aqui no telão a gente tem exatamente as últimas informações sobre o caso Dark Horse. A gente preparou algumas telas. A primeira é de fevereiro a maio de 2025, o caso Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Vorcaro financia o filme Dark Horse. O projeto prevê 24 milhões de dólares em financiamento, cerca de 10 milhões de dólares, 10 milhões e meio, 61 milhões de reais, teriam sido transferidos. Os recursos são associados a Daniel Vorcaro de 2025. No áudio, ele cobra parcelas atrasadas. Procura Vorcaro, diz que falta recursos, ameaçava a produção, né? E Flávio confirma depois que buscou dinheiro, segundo ele, para esse projeto. O Brasil divulgou os áudios, mensagens e documentos. O material apontou negociação de 24 milhões de dólares. As revelações provocaram pedidos de investigação. E Flávio lembra, né? Primeiro ele falou que não tinha nada disso, que o repórter era militante. Depois ele veio a público para negar irregularidades, mas confirmar que sim, havia feito o pedido do valor, mas sem contrapartida, segundo enviou a PGR um pedido de investigação no dia 26. As investigações avançam, né? Moraes envia a PGR pedido de investigação, Polícia Civil faz operação em São Paulo. Caso envolvendo Flávio é encaminhado a André Mendonça, o TCU passa a apurar o financiamento e ficou por isso aí. Então, o que está sob investigação? Destino dos cerca de 61 milhões, possível contrapartida Vorcaro, eventual uso de recursos públicos, possíveis outras destinações, impacto eleitoral do filme, e não há
novas informações sobre o andamento das investigações, que é o que a gente sempre traz, né? De que não teve nenhum andamento decente até agora. Então, são muitas as questões em Obrigada, aberto. Luiz, um beijo! O Flávio partiu, e eu vou já devolver a bola para você. O Flávio, o ponto de partida era o Flávio dizendo que não conhecia Daniel Vorcaro. Tinha nenhuma relação, não conhecia, não sabia, nunca vi, só ouço falar. Esse é o ponto de partida dele. Aí, quando vem os áudios, não é só que conhecia, tinha uma relação a ponto de chamá-lo de irmãozão e de... Conte comigo pra tudo, né? Conte comigo pra tudo. Conte comigo. 25 milhões, 24 milhões de dólares, como ficou registrado. Não fosse o Intercept, não se saberia, né, disso. E seria talvez mesmo uma página virada, como deseja o candidato. Eu vou passar para o coach, eu só quis trazer no coach que o Flávio Bolsonaro, né? Bom, gente, sem palavras, né? Eu queria ir, quem quiser, gente, ser meu irmão e me mandar aí 61 milhões de dólares, 61 milhões de reais, né? Vocês ficam à vontade, tá? Eu tô super aceitando, eu mando a chave Pix. E falando para vocês aqui, inclusive, agora faltando R$95 para nossa meta, gente, vamos lá. Agora faltam 19 pessoas contribuindo com R$5. A gente fecha a conta e passa a régua. Metade de quem está nos assistindo. Então, bora lá, através do Superchat, através do Super Stickers ou através do Pix. Vamos lá, o Pix está aqui na tela, gente. É o folhademocrata@gmail.com. É pela continuidade do nosso canal. Senão nós não conseguimos continuar a fazer o nosso trabalho. Tá bom? De verdade, a gente precisa custear as nossas transmissões. Então, sem vocês pingarem, a gente não consegue continuar por aqui. Bom, vamos lá. Flávio diz a empresários de São Paulo que tem nojo do STF. Vamos ver o que ele falou. Eu vou precisar muito de vocês aqui, candidatos a deputado federal, junto com o Derrite, junto com o André do Prado. Uma das coisas que ficaram meio faltando no governo do presidente Bolsonaro foi um Senado mais forte, principalmente, em função da conjuntura política. Eu acho que nós chegamos na situação degradante hoje. Se você olha lá para o Supremo Tribunal Federal, você olha com nojo até. Porque as coisas acontecem de uma forma impune e a gente não tem nenhuma expectativa de que isso vai mudar, a não ser com o novo presidente da República e com os senadores que compreendam que a gente precisa defender a nossa democracia com unhas e dentes. Porque o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Eu já me comprometi, Ricardo, a indicar homens e mulheres, sejam contra o aborto, sejam... Que foi essa fala dele que eu coloquei no início para vocês. Mas aqui, por que veio esse destaque? Justamente para comprovar tudo aquele começo que eu fiz aqui com vocês, de que há uma nova tentativa de golpe em curso pela família Bolsonaro, tá? Então é muito importante deixar isso claro para vocês. E aí, eu também quero dizer o seguinte, tá? Tem um comentário aqui, antes da gente seguir adiante, e eu falei para vocês ontem de que o Alfredo Gaspar havia comparecido num debate, né? Ele compareceu, na verdade, enquanto Flávio em manifestações aí, e o Flávio não se deu muito bem, tá? Por conta do Alfredo Gaspar. É que aqui, no caso, foi uma manifestação pública, então acho que não tem problema a gente passar por aqui, tá? Eu não vou colocar aqui o presidenciável, deixa eu só ver de quem que é... Deixa eu só ver aqui de quem que é o caso, para eu não passar coisa que desmonetiza. Vamos lá, passar um trechinho para vocês. Por alguém, estou sendo substituído por alguém que a chapa extremista passou, e aproveite para curtir e seguir o canal da Mídia Ninja para acompanhar a cobertura das eleições. Quero passar a palavra para o senador Rogério Marinho, porque... Vamos lá, gente. Tem um querido gado aqui na nossa live. Vamos receber o nosso gado? Vamos receber com a devida vênia. Aê!
Ah, gente, recebido, né? Devidamente recebido. Vamos ouvir aqui o Alfredo Gaspar. Eu fui substituído neste momento por alguém, estou sendo substituído por alguém que pensou o plano de governo, que é, como falei, uma das mentes mais prodigiosas da nação, e não pode se perder a oportunidade de ouvi-lo. Obrigado, minha gente. Na sua fala, Gaspar acenou o discurso para os empresários, ignorando totalmente o papel do trabalhador na economia, e falou por diversas vezes a expressão tesouraço, com símbolo de cortes nas políticas sociais do presidente Lula. Quero dizer da honra que o presidente Flávio Bolsonaro e toda a sua equipe sente de estar aqui nesse colóquio para prestigiá-los, prestigiar quem produz emprego e riqueza ao país. O Brasil precisa prestigiar esse setor. 70% do PIB depende de vocês. E o governo atual não reconhece isso. Mas nós teremos a responsabilidade de estar junto e aprender com os senhores e as senhoras como se coloca um país para frente, um país que produz riqueza, produz emprego com a carga tributária menor. Segundo o brasileiro, o empresariado e o setor de comércio e serviço não aguenta mais sustentar esse Estado tão pesado. Gente, olha que absurdo, cara. Ele tá totalmente acenando pro empresariado aqui, tá? Totalmente acenando pro empresariado. Asqueroso, nojento, vindo com esse papo de tesouraço. É claro que eles não vão falar que vão acabar com as políticas assistenciais. Ninguém diria que vai acabar. Só a anta do Zema que faz isso. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!